Considere o seguinte: o quarto gira como um brinquedo de parque de diversões mal conduzido assim que sai da cama pela manhã. Cada passo parece uma luta, porque a sua cabeça parece estar feita de chumbo. Isso é apenas envelhecimento ou há um fator mais complexo em ação? E se eu lhe dissesse que a tontura e aquela névoa espessa na sua cabeça não são um ladrão silencioso? O seu corpo está pronto a gritar por atenção, e se o ignorar, corre o risco de perder a sua independência. Mas há esperança. A sua vida, a sua clareza e o seu equilíbrio podem ser restaurados com pequenas mudanças. Hoje, vamos revelar as 7 causas ocultas da vertigem e da sensação de cabeça pesada em idosos, fatos que os profissionais médicos frequentemente ignoram. No final, compreenderá por que é que tantas pessoas vivem nesta névoa sem respostas e como pode superá-la em questão de dias. Por isso, continue a ler. Imagine Robert, um reformado de 68 anos que gostava de fazer caminhadas matinais. Um dia, começou a sentir um peso esmagador na cabeça, como se o seu cérebro estivesse a nadar em melaço. Ele descartou isso como envelhecimento, mas isso minou a sua autoestima e dificultou as tarefas rotineiras. Por que tantas pessoas com mais de 60 anos são afetadas por isso? Mais de 35% dos idosos relatam sentir tonturas ou instabilidade pelo menos uma vez por semana, de acordo com o Instituto Nacional sobre o Envelhecimento. Isso é preocupante, não apenas incômodo. No entanto, a maioria das pessoas descarta isso como envelhecimento. A realidade? Desequilíbrios na circulação, hidratação e outras áreas estão a ser comunicados pelo seu corpo. Se ignorar esses sinais, o que acontecerá? Eles se tornarão gritos que resultarão em quedas, solidão e perda de energia. Mas a boa notícia é que hábitos naturais podem resolver esses problemas. Eles não são mistérios. Começando pelo básico e avançando até o que pode mudar o jogo, vamos iniciar a contagem regressiva. Você sairá se sentindo empoderado. A 7ª causa é a desidratação silenciosa. Sabia que a água, e não os seus ouvidos ou cérebro, é a causa mais provável dessa sensação de tontura? Tal como uma lâmpada a escurecer, os nossos sinais de sede diminuem com a idade. Sem se aperceber, pode estar desidratado, o que reduziria o volume sanguíneo e privaria o seu cérebro de glicose e oxigênio. O resultado? Aquela sensação de confusão, peso, lentidão de raciocínio e até desorientação. De acordo com a Harvard Medical School, até 40% dos idosos sofrem de desidratação leve, que pode imitar problemas mais graves. Considere Linda, uma avó de 72 anos que acreditava que beber café a mantinha hidratada ao longo do dia. No entanto, essas bebidas com cafeína eliminavam mais líquidos do que adicionavam, porque funcionavam como diuréticos. As manhãs transformaram-se num pesadelo de tonturas. O que melhorou a situação? Amanhã, comece por beber pelo menos 1,5 litros de água pura ao longo do dia, em vez de a engolir de uma só vez. Para melhorar a circulação e os eletrólitos, adicione rodelas de limão e uma pitada de sal marinho. Observe a sua urina. Amarela escura? O seu corpo está a pedir ajuda. Em mais de 40% dos casos, a tontura é resolvida apenas com isso. No entanto, a água por si só nem sempre é suficiente. Existem forças mais profundas. A 6ª causa é a circulação cerebral lenta. Pense no seu cérebro como uma cidade movimentada, com o sangue atuando como o tráfego que traz os nutrientes e o oxigênio necessários para a vida. O que acontece se essas estradas ficarem lentas ou entupidas? Certas áreas ficam sem nutrientes, causando lentidão mental, vertigem ou uma névoa que obscurece a sua visão. As artérias endurecem com a idade, especialmente se houver placa, hipertensão ou colesterol. Os idosos são particularmente afetados por esse enfraquecimento do fluxo, de acordo com a Mayo Clinic. Quando você sai abruptamente da cama, a gravidade atrai o sangue para as pernas, fazendo com que o cérebro fique sem oxigênio. Essa hipotensão ortostática é uma das principais causas da tontura matinal. Cada vez que se levantava, James, um veterano de 65 anos, sentia
A sua confiança desmoronava e o seu mundo tremia. A solução? Sente-se na beira da cama e mexa suavemente os pés por 30 segundos para aumentar a pressão arterial antes de se levantar. Consuma verduras folhosas, peixes ricos em ômega 3, alho e cebola todos os dias para manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Se estiver pronto para dar passos firmes novamente, escreva forte na secção de comentários. No entanto, a circulação não é a única culpada. Algo mais sutil reforça o seu domínio. A quinta causa é a tensão na coluna cervical e no pescoço. Já reparou que a sua cabeça fica mais pesada depois de passar horas debruçado sobre um livro ou telemóvel? Essa inclinação para a frente comprime os nervos e restringe o fluxo sanguíneo para o cérebro, tensionando os músculos do pescoço e as vértebras. Os sensores de equilíbrio das suas orelhas estão diretamente ligados a esses ossos cervicais superiores. Eles enviam sinais confusos quando estão inflamados ou desalinhados, como um GPS com defeito que confunde o seu cérebro. O resultado? Visão turva, zumbido nos ouvidos, vertigem e aquela sensação de peso na cabeça. A má postura acelera isso em mais de 50% dos idosos, de acordo com a pesquisa Blue Zones sobre longevidade. Susan, uma educadora de 70 anos, acreditava que sua tontura era um sinal de derrame, mas na verdade era seu pescoço rígido devido a anos corrigindo provas. Alongamentos suaves diários, como rolar os ombros durante os intervalos e fazer círculos lentos com a cabeça, proporcionaram alívio imediato. À noite, evite almofadas altas, pois elas criam pressão. Consulte um fisioterapeuta se os seus sintomas piorarem quando virar a cabeça. Isso reduz 60% da confusão relacionada à postura, restaurando o fluxo. O ouvido, no entanto, tem segredos ainda mais profundos. Quarta causa: distúrbio vestibular e desequilíbrio do ouvido interno. Os seus ouvidos são usados para mais do que apenas ouvir. Eles também contêm canais microscópicos que detectam movimento, muito semelhantes a um giroscópio interno que envia informações de posição ao seu cérebro. Os sinais falham quando o fluido se acumula, a inflamação aumenta ou os cristais de cálcio, otólitos, se movem. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, 20% dos idosos sofrem de vertigem posicional paroxística benigna, que faz com que o mundo gire enquanto eles estão imóveis. Isso ocorre quando você se vira na cama, se inclina ou olha para cima. Margaret, uma artista de 67 anos, temeu o pior quando acordou com o quarto girando. No entanto, esses cristais são reposicionados por técnicas como a Apley. Aumente a ingestão de alimentos ricos em magnésio, nozes, espinafre, para relaxar os vasos do ouvido e vitamina B12, encontrada em ovos e peixes, para proteger os nervos. Para recuperar o equilíbrio, faça uma caminhada diária. Os medicamentos mascaram o problema, mas o exercício e a dieta curam-no. Se isto lhe diz algo, deixe um comentário equilibrado. No entanto, as flutuações no açúcar no sangue podem imitar esta doença. Terceira causa: níveis instáveis de açúcar no sangue. Depois de saltar refeições, sentiu uma onda de energia. O seu cérebro, dependente da glicose, é atingido por uma clássica queda no açúcar no sangue. Qualquer idoso que tenha uma dieta pobre em proteínas corre o risco de desenvolver diabetes. Os níveis baixos causam fraqueza, confusão mental, tonturas e até desmaios. De acordo com estatísticas de Harvard, 30% das pessoas com mais de 60 anos sofrem flutuações, que pioram quando comem de forma irregular. Por saltar o almoço, Michael, um golfista de 69 anos, bateu em paredes no meio de uma partida. Use refeições bem equilibradas para se estabilizar. Frutas, aveia, nozes e iogurte para um aumento de energia de liberação lenta. Abandone os refrigerantes açucarados, pois eles aumentam as tonturas ao subir e depois cair. Consuma carboidratos complexos, gorduras saudáveis e proteínas a cada 3 a 4 horas.
Isso melhora a concentração e equilibra os movimentos. Por que ignorar isso? Respirações mais profundas revelam mais. A segunda causa, acúmulo de CO2 e respiração superficial. Já reparou como a sua respiração acelera sob estresse? Muito dióxido de carbono é expelido durante essa hiperventilação, o que estreita os vasos cerebrais e reduz os níveis de oxigênio. Em seguida, vem a pressão latejante na cabeça, a confusão e a tontura flutuante. De acordo com estudos da Mayo Clinic, até 25% dos idosos ansiosos atribuem suas formas crônicas leves ao estresse. Robert, mencionado anteriormente, atribuiu a sua confusão mental à respiração superficial enquanto estava sentado à secretária. Inverta a situação. Pratique a respiração diafragmática inspirando profundamente pelo nariz e prendendo a respiração por 4 segundos, depois expire lentamente pela boca. Faça 5 séries de manhã e à noite. Isso regula a pressão, oxigena e relaxa os nervos. Aprenda este segredo para prevenir a vertigem antes que ela comece. Mas tudo se encaixa na revelação final. A primeira causa é um desalinhamento do coração, ouvido e pescoço. Depois de examinar centenas de casos, o gatilho mais comum não é um único problema, mas sim 3 questões que não estão a funcionar em conjunto. O pescoço indica a inclinação da cabeça, os ouvidos monitorizam a posição e o coração bombeia sangue. Esta orquestra é perturbada pelo envelhecimento. Pescoços rígidos enviam movimentos falsos, ouvidos irritados enganam os sentidos de movimento e batimentos cardíacos irregulares alteram a pressão cerebral. Tudo junto? Fadiga contínua, desequilíbrio e peso. De acordo com dados do Instituto Nacional sobre o Envelhecimento, essa combinação ocorre em 50% dos casos crônicos. Linda achava que era uma névoa sem fim até que eles sincronizaram. Beba apenas água, alongue o pescoço todos os dias e alimente o coração com alho, aveia e ácidos gordos ômega 3. A clareza voltou após algumas semanas. Por que suportar a dor? A vida é restaurada por essa harmonia. Agora, use esta rotina fácil para juntar tudo. De manhã, gire os pés na cama e respire profundamente 3 vezes para promover a circulação. Para se manter hidratado, beba água com limão e sal marinho. Pequeno almoço rico em proteínas para manter os níveis de açúcar no sangue. Alongamentos de pescoço de 5 minutos durante o dia. Para vitamina D e afinação dos ouvidos, dê um passeio ao sol. À noite, respire profundamente 5 vezes para liberar a tensão. Se sentir tonturas, pare, sente-se. Beba um gole e movimente o pescoço suavemente. O seu corpo está a indicar que está em sincronia, não quebrado. Recupere a estabilidade, a acuidade e a confiança ouvindo. Não há necessidade de medicamentos caros. Clique no botão Gosto para divulgar esta informação se ela lhe revelou verdades. Fale sobre isso com os seus pais e avós. Quando sentir o peso, comente. Manhãs, mudanças, noites. Para obter mais benefícios naturais para a saúde, resultados reais, sem produtos químicos. Inscreva-se e ative o sino. Continue a assistir aos vídeos para descobrir comportamentos que promovem o bem-estar para pessoas de todas as idades. Clique agora para continuar a aprender.